aquela demanda que a gente pediu, né? Então, por exemplo, se eu pedir para o meu filho pegar o carrinho, eu quero muito que ele pegue, né? Assim, que ele consiga atingir esse objetivo. Só que se eu já vou e vou com a minha mão e dou o suporte físico total para ele, eu não sei, vai que eu falar, se eu desse só o verbal, ele ia pegar o carrinho, né? Vai que se eu desse o gestual, ele ia pegar o carrinho. Então, a gente faz assim para poder dar a chance mesmo, de fato, da criança responder sem suporte, né? Porque é o que a gente quer no fim das contas, né? Que a criança adquira a habilidade. E adquirir a habilidade é a criança conseguir responder sem suporte em várias situações, com várias pessoas diferentes, né? Também isso é uma coisa importante da gente falar, porque a sua criança, às vezes a gente fica tão feliz, né, com as conquistas da criança, tipo, uma vez ele apontou, ele sabe apontar. Mas não é bem assim, né? Porque para a criança saber apontar, ela precisa ter essa habilidade generalizada, né? Ela precisa saber fazer isso, não só ali no contexto de terapia, não só com a mãe, não só com o pai, ela precisa fazer isso quando ela estiver na escolinha, quando ela estiver com os amigos, né? Quando estiver na casa da avó, enfim. Então, é importante a gente falar disso também. Mas aí vamos lá. Belezinha. Bora. Então, aí eu... Oi? O que fazemos com uma comunicação receptiva, com carrinho? Sua sugestão. Olha para o parceiro quando chamado pelo nome. A gente já trabalhou esses objetivos aqui com outros brinquedos, né? E aí o carrinho é uma boa estratégia de usar, né, para trabalhar esse objetivo, porque ele costuma ser muito reforçador, né? Aí, claro que não é sempre, não é para todas as crianças, né? Mas se for o caso, é uma ótima estratégia para a gente usar, porque, como eu falei, né, todos os dias, os brinquedos que são mais reforçadores, os brinquedos que as crianças gostam mais, elas têm maior tendência de responder, né, mais facilmente. E aí, o que eu pensei? Usando o mesmo princípio do que eu falei para vocês já, né, da gente chamar a criança, começar a chamar a criança pelo nome, fazendo coisas muito divertidas. Então, eu pensei na pista. As crianças costumam amar. Meus recursos aqui, como eu falei, estão baixos, mas você prepara aí uma pista. Ó, eu ainda achei um caderno bem brilhante, que ainda chama a atenção bem das crianças, mas pode ser um livro, pode ser uma tampa de caixa, pode ser uma bandeja, pode ser alguma outra parte de brinquedo, né? E aí vira uma pista. Então, você já coloca aqui na linha do seu olhar para chamar a atenção da criança. E aí fala, fulaninho, e aí, se eu descesse o carrinho, ia fazer maior bagunça aqui na minha mesa, mas vocês entenderam o propósito, né? Então, é uma ação que é muito divertida, né? Que puxa a atenção das crianças. Tá aqui na linha do meu olhar, que também vai facilitar a criança olhar para o meu rosto, né? Aí, Guilherme falando, meu filho só foca nas rodinhas. É muito comum, é muito comum. E a gente pode usar isso também como aliado, né? Então, se ele foca nas rodinhas, você fica com o carrinho assim, na hora que você chamar ele, você vira e roda a rodinha. Pronto. Já vai reforçar bastante, né? Pode até entregar para ele rodar a rodinha também como reforço, e aí depois a gente vai variando essa estratégia para poder a criança aprender a brincar com função também, né? A gente vai falar disso mais para frente. E aí, fazer outras brincadeiras também que chamam a atenção da criança. Por exemplo, fazer o carrinho andar aqui, né? Que as crianças costumam amar. Ou no nosso bracinho, ou no próprio bracinho da criança, que elas também gostam. Que também está aqui na linha do nosso olhar, né? A gente pode até fazer uma graça, fazer o carrinho andar aqui, cair na nossa mão, né? Enfim, tem várias estratégias que a gente pode usar. E aí pode passar para baixo, Mari. Aí, gente, também aquilo que a Clara vem falando todos esses dias. Tem hiperfoco e carrinho, ficar com o objeto, né? Reter o objeto também, né, Cacá? Para conseguir fazer o trabalho. Sim, sim, exatamente. E passinho de formiguinha também, né? Quando a gente fala de hiperfoco, de rigidez em geral, a gente sempre tem que pensar em dessensibilização.
É sempre o procedimento que a gente tem que ter em mente na hora de brincar, né? Não é assim, meu filho tem hiperfoco em rodar as rodinhas e aí eu vou fazer de tudo para que ele não rode as rodinhas, não, né? Assim, roda as rodinhas com ele um pouco. Depois de rodar bastante a rodinha, você vai lá e faz uma outra coisa e pede para ele fazer e volta e roda a rodinha de novo para ser reforçador, né? Carol tá falando aqui, o reforçador é sempre comida. Ai, Carol, tenso. Tenso. Foi orientação dos terapeutas? Como é que é isso? Assim, me conta um pouquinho mais. Porque, assim, a comida é um reforçador, né, gente? Até pra gente, né? Mas até a nossa briga, assim, briga não, né? Até a nossa questão com as estratégias que não são naturalistas, porque fica muito mais difícil da criança generalizar depois. Então, pensa, se ela sempre espera uma comida depois de ela apontar, vai ser muito mais difícil dela aprender a apontar só porque ela quer pedir um objeto. E o reforço vai ser ganhar o objeto que ela quer pedir, né? Assim, que é um reforço natural daquela ação, né? Que é como a gente é reforçado, né, no dia a dia. Peraí, deixa eu terminar de falar, depois eu te respondo, tá, Paty? É como a gente é reforçado no dia a dia, né? Se você tá num dia muito, muito, muito cansada, e aí você consegue 5 minutos para parar e respirar, ou então para parar e ouvir uma música, ou então você vai e fala assim: eu tenho 5 minutos, vou deitar um pouco. É reforçador, né? Foi reforçador ali para você, né? Ou então, por exemplo, você trabalha muito, 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 e aí alguém te elogia, né? Assim, elogia o seu trabalho, elogia o seu esforço, né? Você vai ficar mais animado, né? Como vocês têm sido com a gente, né? A gente está aqui aparecendo todos os dias, 9 horas da noite, super animadas, porque vocês estão sendo super reforçadores para a gente, né? Assim, vocês estão conversando com a gente, estão falando que vocês estão gostando, estão falando que vocês estão fazendo em casa e que está funcionando, então isso dá um gás, né? E aí, Paty, respondendo você agora, para você saber o que é reforçador para sua criança, você precisa observar ela, que é aquilo que eu falei muito no segundo dia. Então, assim, senta às vezes, num cantinho do quarto e ver o que a sua criança vai fazer. Fica observando ela, sabe? Quais ações que ela vai fazer com os brinquedos, quais brinquedos que ela vai pegar, quais que ela vai querer brincar mais, deixa alguns diferentes disponíveis, assim, põe 5 brinquedos disponíveis e mais nenhum. E aí você vai ver qual desses 5 que ela vai escolher. Depois você troca, coloca mais alguns outros. Então, assim, ir observando mesmo, vendo nos desenhos o que ele ri, o que ele acha graça, que brincadeirinha, e aí anotando, né? Assim, você vê assim, hoje eu fiz cosquinha nele, ele morreu de rir. Anota lá, o que meu filho gosta? Cosquinha, né? Assim, é um trabalho de observação mesmo e de conhecimento da sua criança. Mas, enfim, agora, para trabalhar a comunicação expressiva, eu coloquei a ponta numa distância próxima para pedir objetos desejados, que vocês pediram muito, né? Para eu ensinar como é que trabalha o apontar. E, de novo, se o carrinho é reforçador para sua criança, é ótimo. Eu sempre gosto de separar os objetos mais reforçadores para a criança para começar a trabalhar o apontar. Depois, você pode ir exigindo mais da criança, mas no início, assim. E as crianças têm uns brinquedinhos que elas são fascinadas, né? Tipo assim, um bichinho aleatório de algum desenho, essas miniaturas, ou então algum carrinho que seja muito legal, que eles sempre gostam de brincar, qualquer brinquedo, né? Eu tô falando aqui dos carrinhos, mas dá pra gente usar esse objetivo com qualquer brinquedo que seja muito reforçador. Porque no início, o apontar é muito difícil para as crianças e é uma das habilidades, gente, mais importantes, tá? O apontar é uma das habilidades mais importantes da gente trabalhar. Assim, super pré-requisito para a fala, super, super, super. E como é uma dificuldade muito grande, às vezes as crianças, assim, é muito comum as crianças ficarem até viciadas no suporte físico total. Porque como a criança não aponta, aí você sempre vai subir no suporte, vai no total. Eu tenho uma criança que eu atendo que ele me dá a mão, assim, ó, para eu poder fazer o suporte físico total.
É muito engraçado. E aí, quando a gente tá com uma criança nesse perfil, né, a gente tem aí sim que a gente tem que usar estratégias mais pensadas mesmo, né? Então, por exemplo, usar igual eu tô falando para vocês, de objetos que sejam muito reforçadores, assim, muito, 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 muito. Caprichar. Isso ele falando, o meu também dava a mão para pedir o suporte. Pois é, caprichar muito no suporte parcial, porque se ele dá a mãozinha, você pode caprichar, né? Faz assim com o dedinho, que aí sai um apontar. E fazer outra coisa que é muito importante, que é fazendo a aproximação sucessiva, que é assim, a criança não apontou assim, mas um dia ela fez assim, ó, beleza, reforça, sabe? Ela não apontou direitinho, mas ela, não sei, assim, chegou mais próximo, né? O dedo deu uma mini afastada, reforça, sabe? E aí, Flaviana, Flávio, tem que colocar o carrinho onde ele não alcança, porque se é onde ele alcança, aí já é alcance dirigido, é outro objetivo, que é um objetivo antes do apontar, né? Que a gente trabalha antes do apontar, que é quando você chega perto com um objeto que a criança quer, ela vem com a mãozinha para poder pegar o objeto, isso chama alcance dirigido. Aí o alcance dirigido tem que ser ao alcance da criança mesmo, né? Porque senão ela não ia conseguir pegar. Mas o apontar, né? Assim, para você apontar alguma coisa, eu não vou apontar uma coisa que está aqui na minha cara, né? Porque já está aqui, eu vou e pego, né? Para eu apontar, precisa estar a uma distância, mas esse objetivo aqui é uma distância próxima. Então, você pode colocar o carrinho aqui próximo do seu rosto, sabe? Assim, às vezes dá uma levantadinha. Tem umas crianças que quando você vai tentar trabalhar o apontar também, a criança já vem, né, querendo pegar, então você tem que ir tirando o carrinho do alcance mesmo, né, para poder trabalhar o objetivo. Mas aí o fato é usar do suporte, né? Eu já expliquei um pouquinho das aproximações sucessivas. Depois vocês pesquisem um pouquinho mais, a gente pode fazer um conteúdo também falando disso. Mas é mais ou menos o mesmo princípio da dessensibilização, só que ao contrário, né? Na verdade, não, é o mesmo princípio da dessensibilização. Você vai estar valorizando ali os passinhos de formiguinha, só que é numa ação motora, né? Não é numa rigidez cognitiva. E aí sobe o suporte, né? Então você vê que a criança pega um objeto que a criança gosta muito, tira do alcance e fala: aponta. Aponta assim, ó. Aponta, dá o suporte assim, é melhor dar no dedinho, aqui nos outros dedos, do que dar no cotovelo, mas depende muito da criança também. Então, ou você faz aqui nos dedinhos, ou você faz no cotovelo, e se não apontar, aí você faz o suporte físico total. Para fazer o suporte físico total, você pega a sua mão aqui, ó, a nossa mão foi desenhada para isso, né? Puf, pronto, a criança apontou. É isso, pode baixar, Mari. Alguma dúvida? Muita gente falando que a criança dá a mão para fazer o suporte. Pois é. O suporte físico, ele vicia, gente, ele vicia. Então, a gente tem que ficar muito esperta, tem que ficar de olho se a criança está fazendo isso com qualquer coisa, para a gente também não deixar a criança dependente, né, de suporte físico total. E por isso que é muito importante também a gente ir tirando, né, esvanecendo o suporte aos poucos, né? Se você vê que a sua criança está respondendo bem com o suporte físico total, beleza, você já não aceita o suporte físico total mais. Ela vai ter que responder com o suporte físico parcial. E aí, lógico que para garantir a resposta a gente sobe, né? Mas perdi. A gente não valoriza, assim, enquanto uma resposta que a gente está querendo, né? E aí, agora, as competências sociais, rotina social sensorial também com carrinho. Essa eu pensei em duas, uma que as crianças amam, que é passar o carrinho nas partes do corpo também, na mãozinha, no bracinho, na barriga, porque como as crianças amam também que passe com o carrinho em cima da mão, em cima do pé, como as rodinhas acabam que faz uma massagenzinha, né? Então, você pode até deitar a criança no chão. E isso até é uma dica legal, porque quando as crianças estão muito hiperexcitadas, né?
não sei se é o perfil da criança de vocês, mas a gente vê claramente, assim, quando a criança não consegue controlar o corpinho, né? Ela fica querendo pular, fica querendo correr, é um sinal de hiperexcitação, né? Ela tá ali com muita energia no corpinho dela e tá precisando gastar, mas não sabe direito como que faz. Uma dica é a gente fazer, eu até dei para a Mari, né, Mari? Um dia que a Oli estava muito agitada, fazer massagem com pressão na criança, porque isso ajuda a acalmar o corpinho, ajuda a criança a se organizar de novo. E uma boa dica é usar do carrinho para isso, né? Que o carrinho faz uma pressão. Então, você vai fazendo uma massagenzinha com pressão no corpinho da criança para poder ela acalmar. Com a Oli deu super certo, né, Mari? A Mari até me mandou um vídeo. Não, folgada. Agora, chegando, anda, faz massagem aqui, ó, dando o pé. Mas isso é muito importante, Cacá, principalmente se a gente tiver ali aplicando terapia, e a gente vê que a criança está muito superestimulada, né? Porque se ela tiver assim, ela não vai conseguir prestar atenção na próxima atividade, né? Então, perceber esses sinais da criança para saber se a rotina vai ser mais animada ou menos, né, mais calminha, para poder ajudar. Mari, tem o microfone aberto. Vamos ver qual será a pérola de hoje. Mas justamente, a gente precisa muito pensar nisso. Isso também não é uma coisa que é muito falada na hora de fazer as atividades, porque assim, se a sua criança tá mega agitada e você vai brincar com ela de pular e de, enfim, agitar mais, joga a criança pro alto, joga a criança pro alto, joga a criança pro alto, na hora que você colocar a criança no chão, ela vai estar assim, virada no giraia, né? Assim, vai querer. O Paty, tá tudo bem, a gente tá brincando, viu? Ela vai estar mais agitada ainda, né? Então, se a sua criança está muito agitada, a gente tem que baixar um cadinho, né? Fazer alguma atividade que seja mais leve, às vezes brincar com o slime, brincar com aquelas areinhas cinéticas, fazer essa massagem profunda, às vezes passar uma bolinha assim, ou então tipo um travesseirinho, assim, alguma coisa no corpinho da criança também, para ajudar ela a dar uma organizada. Uma musiquinha mais calma, mas enfim, nem falei, né? A outra que era a roda do ônibus roda-roda, né? Que as crianças piram em rodar a rodinha do carrinho. Então, a gente pode aproveitar e fazer uma rotina social sensorial nisso também, lembrando sempre de você reter o objeto, né? Para a criança não ficar hiperfocada. E aí você canta, né? Rodando a rodinha, pede para a criança rodar também. E aí pode envolver, né, assim, dancinha de música, né? Fazendo roda, roda, roda. Eu gosto muito de pegar o bracinho da criança também e chacoalhar, sabe? Pega assim, chacoalha e faz pela cidade. As crianças amam. E aí... Vocês conhecem essa música, né, gente? Eu nem cantei a música direito, né? Mas acho que todo mundo conhece. É a roda do ônibus, roda, roda. Aí pode fazer a roda do carro, né? Eu sempre altero as músicas. A Olivia me ensinou muito isso, que a Olha é uma coisa de louco. Compositora. Ela pega as músicas, gente, é muito engraçado. E ela cria novas letras com o mesmo ritmo, assim. Não, é muito bonitinho. Ela quer no momento, né? Então, por exemplo, a tia Cacá tá vindo para cá, eu não quero mais brincar. Ela faz desse... Ela é uma compositora mesmo, uma gracinha. A Ludmilla, a minha gosta só que em inglês. Isso, pode cantar em inglês também. Chique, eu acho. Achei chiquérrimo. A inglês é até mais bonitinha, né? Eu acho, né? Mas em português é linda também. Pode descer, Mari. E aí, imitação, coloquei também o mesmo objetivo, que é imita 8 a 10 ações de um passo com objeto. Eu não sei se eu expliquei isso para vocês, né? Agora que eu tô pensando, que é uma ação de um passo, né? São ações simples. Eu acho que eu expliquei, sim. Então, tipo, fazer vrum, vrum com o carrinho, tipo, fazer o carrinho descer na pista. É que a criança precisa de só assim, Ih, perdi. A criança precisa só de um? A criança precisa só de um? Não sei. Ei, gente, quinta-feira, né?
Quinta-feira, estamos cansadas. Criança precisa de só de um. É isso, precisa de volta do É começo. isso. Não, mas assim, ações simples, né? É isso. E aí, o que eu dei a ideia aqui? Deixa eu ver. Fazer vrum vrum. Vrum vrum, que é uma ação super fácil de você ensinar para a criança primeiro, até porque também é reforçador, porque a rodinha do carrinho vai rodar, né? Então, a gente faz primeiro, dá o modelo para a criança, ó, vrum, 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 faz você. E aí, dá a criança pega na mãozinha, e aí a gente sobe o suporte se a criança não responder, né? Assim, ó, vrum, vrum, faz você. Faz. Vrum, vrum, pode ser bibi também, né? Depende, pode ser qualquer coisa, gente. Depende muito do que sua criança conhece também, né? Aí pode fazer, descer o carrinho, descer na pista também. E aí, para ser uma ação simples, você já pode deixar o carrinho na pista. E aí a criança tem que só bater com o dedinho para poder empurrar o carrinho. Pode fazer até assim, ó. Né? Assim, eu faço, dou para a criança tem que fazer também. Não tem problema, gente. Eu acho que às vezes isso aparece muito assim como uma dúvida de vocês, né? Tipo, é uma ação estereotipada. Eu posso usar essa ação na estimulação? Sim, pode demais, né? Porque assim, a partir dessa ação estereotipada, a gente vai dar função para essa ação, né? Então, se a criança tá lá hiperfocada só rodando a rodinha, você pode dar função, fazendo, ó, a rodinha vai rodar. Brum, 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 brum. E aí, a partir disso, você vai aumentando aquele repertório da criança, vai variando mais, né? Igual a gente tem falado também. Aí, ó, Carol, bacana, eu tinha essa dúvida, se tinha que imitar o movimento exato do carro. Peraí, não entendi. Para seguir a liderança? Estamos treinando a imitação simples com objeto. O meu fez primeiro ram ram. Ram ram, bibi, vrum vrum. Colisão de carrinhos, sim, Joana, um carrinho bater no outro, as crianças amam também. É até legal, assim, vamos supor, você tá na mesa aqui, né, brincando na mesinha. E aí você faz o outro carrinho cair no chão, porque aí vira uma ação de causa e efeito super divertida também. Então, vocês brincam disso, né? De um derrubar o carrinho do outro. Ah, tá, sim, Carol, se poderíamos mesmo entrar na onda dele. Sim, sim, deve entrar na onda dele, né? Assim, é assim que a gente conquista a criança, né? Porque é a mesma coisa com a gente. Se chega alguém e fala assim, eu não sou uma pessoa muito aventureira, chega alguém para mim e fala assim, vou pular de bungee jump, eu vou falar, uai, não, vamos não. Mas se alguém virar para mim e falar, nossa, eu vi que você ama série, vamos ver um filme comigo, uma série comigo? Eu vou falar, bora. E aí eu tô gostando muito da companhia da pessoa e tal, aí a pessoa vai falar, agora vamos ali dar uma caminhada na rua, depois a gente vê mais série? Tá, vamos. E aí, assim, a pessoa vai te levando, gente. Quando você vê, você já tá lá pulando bungee jump, né? Porque você gosta da companhia da pessoa. Então, é a mesma coisa, né? A criança precisa gostar da nossa companhia. A gente precisa ser parceiro de jogo da criança. E, para isso, a gente precisa entrar no jogo dela primeiro, né? Fazer o que ela gosta de fazer primeiro, para depois... É como se fosse, assim, uma moedinha de troca, né? Eu dou um pouquinho... A criança dá um pouquinho para mim, então... Não, pera, mentira. Eu dou um pouquinho para a criança, eu fazendo o que a criança gosta, e a criança dá um pouquinho para mim, fazendo o que eu quero ensinar para ela, né? Assim, tem sempre esse equilíbrio, né? Não pode ser nada que só a criança fica dando moedinha para mim, porque aí vai ser muito desmotivador para a criança. Peraí, deixa eu ver aqui. Ô, Cacá, a gente, obviamente, as crianças têm uns momentos de pegar o objeto, né? A abertura, né? Então, tem as aberturas que a criança escolhe o brinquedo. Então, nem sempre você vai pegar o carrinho, vem cá brincar. Então, muitas das vezes, seu filho vai estar lá brincando com o carrinho, você vai entrar na brincadeira, né? Sim, e aí, isso que vocês falaram aí, quem que foi que falou? Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Foi Carol? Isso. Carol falou, você não só pode, como você deve, né? Para você conseguir entrar no jogo dele,
a melhor forma é entrar na onda dele mesmo, né? Exatamente. Aí Flávio tá falando, meu filho põe no braço do sofá e deixa cair, ele adora fazer isso. Então, ótimo, é uma ótima brincadeira para você começar a entrar no jogo dele e a ganhar ele. Guilherme tá falando que começou a trocar as cores dos carrinhos e hoje ele escolhe as cores. No sentido de uma rigidez, Guilherme? Ou no sentido de, tipo, legal, ele tá identificando as cores? Conta pra gente. Mariana tá perguntando: meu filho adora caixa de papelão. Quais brincadeiras dá pra fazer com uma caixa? 1000. 70 mil brincadeiras. Aqui essa mesma. Você pega a caixa de papelão e vira a pista de carrinho. Você pode brincar que a caixa de papelão é um barco. Você pode brincar que a caixa de papelão. Ontem mesmo eu dei uma dica para brincar com caixa de papelão, de furar a caixa de papelão no formato do Lego, um pouquinho menor, para virar um brinquedo de martelar. Então você vai colocar os leguinhos em cima. Depois você vê a gravação que eu expliquei como é que faz. Dá para fazer também enfiando palitinho, né, de picolé. Dá para fazer enfiando bolinha. Nossa, muita coisa, gente. Caixa de papelão é um mundo de possibilidades. Dá para montar casinha, muita coisa. Então, vamos embora. Próximo. Sou eu aqui, ó. Viajei aqui na maionese. Cognição. Ó, Joana, eu fiz o brinquedo de martelar. Só usei rolha no lugar do Lego. Que maravilhosa! Manda foto pra gente. E vídeo do pequeno brincando. Adorei. Cognição, eu coloquei pareamento de objetos idênticos. Então, comprar 2 carrinhos iguais que a criança pode brincar de parear, né? Um carrinho que é igual ao outro. E fora isso, também dá para poder usar a dica de ontem, que eu dei ontem, ou anteontem, não lembro, que é de tirar a foto também do carrinho para parear a imagem ao objeto. E essa dica de tirar a foto do carrinho é boa, porque além de brincar de parear imagem a objeto, você pode brincar também de parear imagem idêntica. Então, você tira a foto do carrinho e imprime 2 iguais, e aí faz o mesmo com outro carrinho. Isso serve para qualquer brinquedo também, né? E aí a criança também já tem aí para parear as imagens idênticas. E isso é muito legal, porque são os brinquedos da criança, né? São coisas que a criança conhece. A gente usa muito dos brinquedos favoritos para fazer isso, por causa da motivação também. Então, ajuda muito a ensinar os objetivos de pareamento. E pode passar, Mari. E aí, o brincar com função, né? Que eu acabei que dei muito spoiler já, falando um pouquinho da gente falando de entrar no jogo, né? Porque é justamente isso que eu ia falar aqui. Porque para a gente ensinar a brincar com função, a gente precisa dar a função primeiro para aquilo que a criança já faz, né? Então, se a criança está brincando de maneira estereotipada com a rodinha do carrinho, a gente faz isso virar uma brincadeira. Se a criança está brincando de maneira estereotipada de balançar o carrinho, a gente faz virar uma brincadeira. E como que a gente faz isso? Dando nome, né? Balança, 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 balança. Fazendo junto, né? Fazendo a criança prestar atenção na gente, né? Tendo uma troca, igual eu falei para vocês, sendo parceiro de jogo, né? Mesmo. E tem alguma dúvida em relação? Alguém tem algum exemplo aí de criança que brinca sem função, de como que brinca para a gente poder usar para eu ensinar vocês? Vocês ficaram caladinhos agora. Cadê? Ficaram mesmo. Vamos chorar. É o momento, gente. Vou esperar mais um minuto. Não? Então tá. Então bola para frente. Pode passar, Mari. Motricidade. Aí, ó. Como dar função quando só roda a roda? Então, você pode dar função cantando. A roda do carro roda, 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 roda. Você pode dar função nomeando,
fazendo, quer dizer, fazendo sons vocais lúdicos. Então, ham, 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 brum, 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 trocando turno também, né? Então, uma vez eu faço isso que é troca de turno, né? Uma vez eu faço, brum, 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 e aí eu dou para a criança, e aí é a vez da criança fazer, que aí você está trabalhando imitação e está trabalhando também a função, né? Porque ela está ali brincando junto com você, né? Da brincadeira que você incentivou, mesmo que a ação ela que começou, mas se você nomeia, se você dá o som vocal lúdico, se você torna isso uma brincadeira, você já está dando função. Que ela tá falando, minha filha adora fios, pega todos os fios da casa e fica balançando. Eu tenho um vídeo ensinando a estimular com corda lá no perfil, mas hoje eu vou dar uma dica também de brincadeira com corda e carrinho. Como dá função quando brinca girando 2 carrinhos no mesmo instante? Peraí, Joana, mas aí só brincou de forma apropriada porque eu dei função, sim. Mas é assim que a gente ensina. É isso. A gente acha que é tudo mirabolante, gente, mas não é. É assim que a gente ensina, porque assim, se a gente dá função, a criança vai aprender a dar função também, né? Isso vem, né, com a estimulação, você estimulando outros objetivos também, mas tem que partir da gente, né? Como tudo, né? Aqui na estimulação, tudo parte da gente, né? O suporte mesmo é assim, não, Joana. Mas aí, assim, a gente precisa. Ela falou assim: da próxima vez ela vai continuar rodando só a rodinha. Quando ela estiver sozinha, sim, mas quando ela estiver com você, não. E aí a gente precisa trabalhar na generalização, porque quando ela generalizar essa habilidade, sozinha também ela vai aprender a brincar com função, entendeu? E aí você vai estar variando a brincadeira também. Você não vai ficar só rodando a rodinha, né? Como eu já expliquei, a gente roda a rodinha e depois faz uma variação. Então, faz fazendo brum brum, faz o carrinho cair, mas assim, gente, tem que ter muita paciência, né? São etapas. É um processo longo, é um processo demorado, não é algo que você vai ensinar um dia, vai fazer um procedimento um dia e a criança vai aprender, né? Assim, exige, como a gente já falou também, consistência. Peraí, deixa eu ler para cima. Ô, Alexia, quando ele brinca girando 2 carrinhos no mesmo instante, ele gira assim, ó, tipo assim, chum, 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 os 2? Meu filho começa a brincar comigo de carrinho, mas depois ele se vira de costas e deita no chão e começa a olhar as rodinhas rodando do carro. Como eu volto a ser o centro das atenções, ele dispersa fácil demais. Então, Mari, no início, se a criança deitou, você deita também e aí tenta fazer alguma ação ali com a criança, né, nomeando, narrando o que ela tá falando, mas aí isso assim, 2 segundos, só para ela ver assim, tá, sou brother, você quer deitar, vou deitar também um cadinho, e aí você pede para a criança sentar de novo. Mas quando a criança se dispersa muito, isso é uma forma de fuga, né, da brincadeira, ou esquiva, né, no caso, se não teve demanda. A gente precisa começar fazendo atividades bem curtinhas, assim, a gente precisa entender, e isso vem da observação também, qual que é o tempo de permanência na atividade da sua criança. Porque se ela dá conta de permanecer só 15 segundos, né? Dando um exemplo, sei lá, 30 segundos, aí a gente precisa terminar a atividade com 25 segundos. Com 25 segundos a gente terminou a atividade, porque a gente vai terminar a atividade com ela prestando atenção na gente. A gente não vai terminar a atividade com ela no chão. Porque se a gente termina a atividade com a criança no chão, a criança vai entender, beleza, se eu não quiser brincar é só eu deitar no chão. Aí pronto. Aí já era. Então a gente precisa terminar a atividade com a criança ainda muito motivada, assim, com a criança achando legal, com ela pensando assim, poxa, é bom brincar com essa pessoa, é legal. E aí a gente vai aumentando, né, o desafio com o tempo. Então você começa fazendo atividades bem curtinhas, dá uma demanda, tipo, entra na atividade, segue a liderança da criança um pouquinho, né, entra no jogo dela um pouquinho, dá uma demanda, puf, fechou.
Maria Aparecida, meu filho só brinca com blocos. Maria, vê a aula de ontem. A gente falou de blocos. E a generalização, gente, uma dica para ajudar a gente. E percebo que o meu aponta muito mais atenção do que nas atividades diárias quando é pedido. Então, consistência também, né? Pessoas de fora também precisam estimular ele, né? Ele não pode ser estimulado só na sessão. Então, você precisa dar a mesma consistência do que dentro da terapia. E não só assim de tipo dar as mesmas oportunidades de aprendizagem, né? Porque a gente sabe que a rotina é corrida, não dá para estimular tanto. Mas fazer com que a criança cumpra aquilo que você está pedindo, sabe? E não pedir para a criança também só no ambiente de casa. Então, pede para a terapeuta, assim, fazer as sessões fora do quarto um pouco também, né? Se possível, a gente está em pandemia, né? Então as coisas dificultam, mas assim, se está indo na casa da avó, né? Flexibilizou um pouquinho aí para ver os parentes mais próximos, estimula também nesses outros ambientes, né? Na escola, quando as escolas voltarem, eu sei que em alguns lugares as escolas já voltaram, né? Conversa com as professoras também, para as professoras estarem alinhadas aí, mais no procedimento, sabe? No sentido do suporte. Porque aí todo mundo vai conseguir fazer a criança cumprir a demanda quando a gente pedir. Uhum. Peraí. Carol, rapidinho, e se por acaso aí não tá rolando a generalização, você tem que bater um papo sério ali com a equipe também, que atende ele, né? Para poder te instruir, porque eu acho que a questão da generalização, o Denver, assim, ele é até um pouco limitado em relação a isso, me corrija se eu estiver certa, Cacá, mas existem outras estratégias dentro da análise do comportamento para generalizar, né? Então, é uma coisa para você ficar atenta também. Então, pelo contrário, o Denver ele é um dos procedimentos que tem mais fácil de generalização, porque a gente está falando de estratégias naturalistas, né? Mas Então, e se a quando gente está não rola? estimulando. Não, beleza. Quando não rola, aí outras estratégias, mas eu digo assim, não é por conta do Denver, né? Uhum. No sentido de pensando diferença aí entre Denver e estimulações mais estruturadas, o Denver tem uma taxa de generalização muito maior. Quer dizer, Beleza. Denver e outras estratégias Uhum. naturalistas, né? A aba naturalista também. É... Ele muda muito rápido de brincadeira. Aí eu faço ele guardar o objeto para pegar outro. Sim, só que você precisa fazer ele guardar antes dele mudar a brincadeira. Não pode ser assim, ele fugiu, então vão guardar, porque está reforçando a fuga. Aí o procedimento de fuga, beleza, a gente faz a correção, né? Que é dar algumas demandas para a criança antes da criança guardar. Então, assim, a criança fugiu, vou lá, coloca aqui. Ah, muito bem, coloca aqui. Ah, legal, vamos guardar? Guarda, 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 bem direitinho. Sobe suporte bem rapidinho, né? Para criança, que ela já deve estar agitada, né, querendo fugir e tal, então sobe bem rapidinho para não ter outra fuga. Mas o procedimento de fuga sozinho, ele não corrige criança que foge, né, que se esquiva muito. Precisa muito antes, né, dessa prevenção, de fazer as atividades mais curtinhas e ir aumentando conforme a criança for tolerando mais. Gente, eu vou voltar agora, porque senão a gente se perde. E aí vai que não dá tempo. Mas aí eu volto aqui nessas perguntas depois, tá? Motricidade fina agora. Com motricidade fina, o que eu pensei? Em desenho, usar o carrinho como motivador para desenhar. Então, a gente pode brincar de, por exemplo, colocar o carrinho e contornar, né? Que esse objetivo aí de imitar traços e rabiscos é muito importante, porque quando a gente está falando de escrita, né? Escrita é o imitar, né? Assim, vê lá o que é um A. Um A é 2 tracinhos e um trem no meio, né? Não existe assim uma forma no mundo que é o A, né? A gente aprende por imitação. Não sei se eu viajei nessa explicação agora, mas é no sentido de tipo assim.
né? Por exemplo, bolas. Existem bolas no mundo, né? Frutas são em formato de bolas e tal. Mas as letras, né? A gente que criou. Então, para a gente ensinar para as crianças é só por imitação mesmo. Então, a criança vê um A, ela vê como é que é, e aí ela vai e faz igual, né? Assim, enfim. E aí é muito importante, então, a criança saber imitar primeiro essas coisas básicas, tracinho, rabisquinho, põe. E aí, para começar a trabalhar esse objetivo, para usar da motivação da criança, pode ser muito legal você brincar de contornar o carrinho. Então, você faz assim, uop, e aí dá para a criança fazer do outro lado, né? Aí a criança tem que fazer uop, né? E aí a gente vai brincando de contornar, pode até tentar brincar de desenhar o carrinho também, né? De copiar, né? Do jeitinho da criança, pode ser uma atividade divertida até de observação, assim, né? Um momento até meio meditativo também, né? Para a criança sentar e prestar atenção no objeto. Se a criança está num nível mais acima, a gente pode até brincar de descrever o objeto também, né? Eu sempre fujo do que eu estou falando, né? Mas é porque tem tanta informação que eu queria passar para vocês. Mas assim, brincar de descrever o objeto, né? Ah, olha, é um carrinho branco, ele tem rodas, ele tem uma portinha, a portinha abre e tal. Que até assim, uma das técnicas do mindfulness, né? A gente parar e conseguir observar os objetos, descrever, enfim, mas isso é um tema para outro workshop. E outra ideia que eu tive, que não é exatamente, desculpa, esse objetivo aí, tá? Foi uma viajada na maionese que eu dei, porque tem um objetivo, colocar conta num cordel, colocar esses brinquedinhos que tem furinho, né? Ou então miçanguinha, enfim, dentro de uma linha, né? É tipo o princípio de fazer um colar. Mas hoje em dia tem uns brinquedos já feitos para isso, né? Olha, até tem um que é um fiozinho, tem uma pontinha de madeira, e aí tem um monte de objeto, da olha é uma cidade, né, com meios de transporte, essas coisas, e aí você tem que passar os objetos com furinho por dentro da fita. Mas como esse é um objetivo muito difícil para as crianças, nossa, só Deus sabe, assim, tanto que foi difícil ensinar isso para a Oli. Não é alinhavo, viu? Alinhavo é outra coisa. Alinhavo é tipo costurar, é aqueles brinquedos que tem, por exemplo, um ursinho ou então um tênis, né? E aí você tem que passar a cordinha tipo costurando. O alinhavo é outro movimento, né? Você tem que fazer assim, 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 assim. O colocar conta, o movimento é esse, a criança tem que colocar e aí depois tem que puxar o fio, né? Que aí tem a diferença aqui do carrinho. Mas como é um objetivo que é difícil de ensinar, é legal a gente começar assim, meio antes, sabe? Meio roubando, por exemplo, com um objeto que é muito grandão, né? Que é um carrinho, e um canudinho, uma caneta, alguma coisa, e aí brincar de passar o carrinho. No meu caso, né? Que o meu carrinho abre a portinha. Tem uns outros carrinhos que tem a portinha de vazada também, né? Aí tem que ser esses. E aí pode ir brincando de colocar vários, né? Pode usar um canudinho que é maior, ou então fazer para olha, eu até usava barbante, mas eu passava fita durex no barbante para deixar ele mais grossinho e deixar ele mais rígido, para facilitar também. E aí é uma ideia legal, né? E diferente para começar a trabalhar esse objetivo aí, que pode ser mais motivador para as crianças, porque esses objetivos assim, eles costumam ser bem chatinhos, né? De alinhavo, de colocar a conta no cordel. Então, a gente tem que usar dessas estratégias aí. Deixa eu ler vocês. Posso pegar um quadro e com o giz fazer um risco, pista, passando depois o carrinho por cima do risco. Perfeito, Diego. Isso aí, exatamente. Uma ótima ideia também. Que acaba que reforça também isso. E aí você pede, você faz um risco, e aí a criança tem que copiar depois, né? Tipo assim, você pode falar, me ajuda a terminar a pista, né? Trazer aí para o lúdico também, para a criança ir tendo mais motivação. Pode descer, Mari. E aí, com a motricidade grossa, eu pensei, tem um objetivo que é puxa o carrinho com uma corda. Aí, no meu caso aqui, né, o carrinho é pequenininho. É mais aconselhável fazer isso com um carrinho que é grande. Mas eu já dei essa dica lá no perfil também.
Ô, gente, eu tô amando vocês demais. Encher o caminhão com grão de feijão 1 a 1, perfeito. Muito criativos. Depois a gente pode montar um dia de fazer oficina de variação, para vocês trabalharem a cabecinha de vocês aí. E com essa criatividade, porque, gente, criatividade é algo que a gente tem que exercitar, tá? Não existe ninguém que nasce criativo, existe muito é difundido muito isso, né? Que existe um dom para a criatividade, mas não é assim. Criatividade a gente desenvolve exercitando, né? Da mesma forma que a gente quer desenvolver os nossos pequenos através da estimulação, a gente precisa estimular, quer dizer, se for uma vontade, né? Eu, por exemplo, eu acho que a criatividade é muito importante, assim, para a nossa vida, né? Para a gente conseguir pensar fora da caixa, não só em termos de atividade manual, né? Mas no termo de tudo, assim. Se você tem um problema, você ter criatividade para conseguir solucionar esse problema ajuda muito, né? E, assim, é muito importante a gente se reconectar com esse nosso lado criativo mesmo. E aí, na hora de pensar em variação, é algo que exige criatividade, né? Assim, a gente ainda mais tratando de criança que tem os interesses muito restritos, né? Muito rígidos. Então, se a gente não consegue abrir a cabeça mesmo, né, para pensar em coisas diferentes, acaba que a gente também entra muito na rigidez, né? Então, é um exercício legal, assim, de trabalhar. Exatamente, Maria Fátima. Criatividade ajuda a ter flexibilidade, é justamente isso, assim. É a gente conseguir pensar em soluções diferentes, né? Para as coisas aí da vida. Mas, enfim. Aí, colocando a cordinha no carrinho, ó, dá pra gente brincar de várias coisas. Cadê a pessoa que falou que a criança adorava fio? Fio é um pouco perigoso, né? Mas assim, você pode, dependendo do fio, né? Se for um fio que é beleza, você pode até brincar assim também, de amarrar ele no carrinho. E aí dá para você colocar na linha do seu olhar, para trabalhar o contato visual também, né? Fora da motricidade fina. Então você pode brincar de girar, e aí a criança tem que girar também. E brincar de puxar o carrinho por uma corda. E aí é legal, igual as meninas deram aí uma dica, mas colocar assim, com algum pezinho no carrinho também. Tem até uns caminhõezinhos, né? Que você tem a carroceria, você pode colocar um bichinho, ou alguma coisa pesadinha, saquinho de comidinha para a criança levar para casa, sabe? Enfim, aí vamos brincando de puxar. Dá até para fazer isso num circuito. Né? Você coloca a fita crepe no chão e aí a criança tem que ir puxando o carrinho de acordo com o circuito, né? Que ajuda ela também a ter essa coordenação, né? Motora, essa discriminação visual também, de que ela tá vendo ali e planejamento motor também, né? Do tipo, eu tô olhando ali para o circuito, então eu preciso planejar quais ações que eu tenho que fazer para poder eu passar o carrinho em cima do circuito certinho, né? Visto que com a corda é algo mais inflexível do que só com a mãozinha, né? Ai, que fofa. Ô, gente, pelo amor de Deus, parece óbvio, mas atividade com supervisão, pelo amor de Deus, eu que mãe fica apavorada. Falou em corda, eu já tô assim, ó, não vai entrar corda nessa casa, é perigoso. Eu lembro da Cris, da avó da Oli, falando, corda, toda vez que ela me sacola, dava eu tenho muito medo dessas brincadeiras com essas coisas. Então, assim, atividade vai a botar avó da Oli, toda vez que ela aí, me dá barbante para eu brincar com a Olivia, ela fala assim, cuidado para ela não colocar no pescoço, tá? Gente, eu sou zero essa pessoa. Tipo assim, eu nunca vou pensar que a primeira coisa que a É porque criança você for não tem fazer filho, dona Clara. Quando você tiver, você vai pensar em tudo. Não se preocupe. Não, menina, mas eu não tenho filho, mas eu tenho que pensar nesses três também, né? Porque eu fico lá 3 horas Mas sozinha com criança, e é aí? umas possibilidades terríveis. Todas as possibilidades terríveis. Mas, Ai, ai. mas enfim. Muita ansiedade. Peraí, deixa eu ler vocês. A Flaviana tá falando, Cacá, ela já falou algumas vezes, né? Que o filho fica bravo quando pega a cordinha. E teve uma outra pessoa também que falou que o filho não deixa brincar com os carrinhos. É o mesmo contexto?
Mas fica bravo quando pega a cordinha. Como assim? Tipo, quando ele tá brincando de puxar o carrinho e aí você quer trocar o turno com ele, é isso? Aí, ó, Carla falando, nunca pensei nisso e tem 3 filhos, tá bom? Nossa, gente, eu tô sendo acabada. Ó, eu vou me retirar dessa sala. Sério, não é possível. Que tipo de mães vocês são aquelas, né? Não, mas é que às vezes a gente tem. Mas é porque a gente é ansiosas, Mari. A gente tem medos irracionais. Aqui. Ô, gente, tem que pedir desculpa, não, Ó, Carla. Carla, Ô, eu tô gente, brincando. a gente é muito debochada. Se vocês não perceberam isso até hoje, a gente é o deboche em pessoa. É tudo piada, tá, É gente? mesmo. Inclusive, assim, se a gente ofender alguém, é brincadeira, tá? Desculpa. É que a gente é debochada. A gente é da zoeira. É. Enfim, gente, o que eu estava respondendo? Ah, tá. Da cordinha, eu não sei se eu entendi, então eu vou esperar a Flávia falar aqui de novo. Ah, tá, ela já respondeu. Eu coloquei a cordinha e puxei. Aí eu disse puxe e ele não quis. Então, pode ser porque você já chegou com uma demanda, assim. Então, talvez você entrar no jogo dele primeiro, né? Seguir o que ele tá fazendo. Então, né? Você já falou que ele gosta de fazer o carrinho descer do sofá. E uma estratégia legal, gente, é ter 2 objetos iguais também, né? Porque aí você não tem que brigar com a criança também pelo carrinho, né? Você tá com o seu e aí vocês dois estão brincando juntos. E aí você faz Aí, Mari, mandaram o link do grupo do WhatsApp. Já Entra aí que você não copiei vai aqui, ver. daqui a pouco eu tô lá. Aí você começa brincando com ele de fazer o carrinho descer primeiro, né? De fazer o carrinho cair do sofá. E aí, como uma variação, você pode pôr a cordinha. E aí, se ele não quer puxar, sei lá, faz a cordinha girar, vê se ele gosta. Faz o carrinho fazer. Faz o carrinho. Deixa eu pensar, o que mais? Nossa, minha corda embolou aqui, senhor. Faz o carrinho voar atrás da sua cabeça, sei lá, sabe? Assim, vai variando aí e vê o que ele gosta. E a outra pergunta era que o filho não deixa pegar nos carrinhos. Aí a mesma dica, você pegar alguns. Ah, mas ele não vai deixar, né? Não, então é dessensibilização. Dessensibilização, viu? Você fica lá só do lado dele, né? Narrando o que ele tá fazendo. E aí, de vez em quando, você vai e põe o dedo e tira. Muito rápido, 1 segundo. Põe o dedo e tira. Aí, depois, ele aceitando você pôr o dedo e tira, você vai lá, põe o dedo, faz brum e tira. Né? E aí, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, como eu expliquei nesses últimos dias também, você vai aumentando os desafios conforme ele for aceitando bem. Mas quando a gente fala de rigidez, igual eu falei para vocês, é dessensibilização. Eu faço túnel com tapete enrolado e peço a criança empurrar o carrinho dentro do túnel. A criança pode esperar o carrinho do outro lado enquanto jogamos o carrinho e deslizamos no túnel. Perfeito, perfeito. A Cacá Outra mostrou coisa, também o túnel de livros, né? de livro. Isso que eu ia falar. Fazer o túnel de livro também as crianças amam. O túnel debaixo da mesa também. É super legal. As crianças adoram muito a novidade. Como faço porque ele só brinca de forma errada com o carrinho com rodas para cima? Então, não existe brinca de forma errada. Né, assim, eu sou muito desse time, sabe? Tipo, eu sei que a gente tem que ensinar para as crianças a brincadeira funcional, né? Mas é até engraçado, na formação, quando eu fiz no Farol, tinha uma menina lá que ela falava assim, gente, mas como assim vocês estão fazendo variação com o objeto? Eu achava que você tinha que ensinar só que o carrinho faz vrum, vrum, vrum. Eu achava que eu tinha que ensinar que a função do carrinho é só fazer vrum, 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 vrum. E não, né, gente? Porque o carrinho pode fazer zilhões de coisas. E é isso que a gente quer que as crianças aprendam, né? Que o carrinho pode ser, sei lá, uma máquina de lavar, se a gente quiser, sabe? Assim, a gente quer que as crianças tenham essa flexibilidade. Então, a gente não pode achar que algum tipo de brincadeira é errado, sabe? Assim, a gente tem que trabalhar, sim, em dar função para a brincadeira da criança. Então, a gente precisa que ela aumente esse repertório, né? Mas se ele quiser brincar com o carrinho assim,
Muitas crianças típicas brincam com o carrinho assim também. Criança típica gosta de rodar o carrinho assim também, de fazer assim, ó, né? Assim, então a gente não precisa tirar, né? Esse movimento que ele gosta de fazer. A gente precisa ampliar, né? Para que ele saiba brincar de outras maneiras também, né? E aí faz isso igual eu expliquei aqui hoje já, né? Entrando no jogo da criança, fazendo algumas variações, voltando para o jogo da criança de novo para reforçar. Ana, meu filho não fica muito tempo em uma brincadeira. O que eu devo fazer para prender mais a atenção dele? Então, Ana, eu falei mais cedo também, quando a criança não fica muito tempo na brincadeira, lógico que a gente tem que trabalhar em prender a atenção da criança, sim. Então, para prender a atenção, a gente precisa ser muito teatral, igual eu expliquei ontem, né? Porque isso puxa mais a atenção da criança, vocalizar assim com muita propriedade, né? Falar com aquela palavra que até hoje eu não sei o que é, né? Se alguém souber como é que chama, não sei se é prosódia, enfim, se tiver alguma fono aí, ajuda a gente. E fazer muito som, vocal lúdico, né? Trazer muitos objetos para a linha do olhar, enfim, mas principalmente seguir a liderança da criança. E quando a gente fala de uma criança que fica pouco tempo em atividade, fazer uma atividade mais curtinha e ir aumentando o tempo de atividade da criança aos poucos. Então, você faz uma. A gente fala muito, né? Onomatopeia? Não sei se era isso que eu queria falar. É onomatopeia? Eu acho que é assim. Uhum. Ah, então tá. Obrigada, Mariana. Oh, meu Deus, perdi. Ah, tá. Não precisa ser longo, mas tem que ser prazeroso, né? Pode ser curto, mas tem que ser prazeroso. Então, não tem problema ele fazer uma atividade curtinha no início. A gente vai aumentando isso aos poucos. Mas precisa ser prazeroso. Então, é melhor a criança ficar numa atividade 30 segundos que ela amou, do que ela ficar 10 minutos achando assim, uau, né? Assim, com a criança tentando fugir o tempo todo. E aí você volta com a criança tenta fugir, e aí você volta, enfim. Deixa eu ver o que mais. Puxar do braço do sofá com a cordinha até cair, será que dá? Ótimo, Flávio. Tá vendo, gente? Perfeito. Né? Você tá usando de uma coisa que ele gosta muito e inserindo uma variação. Muito bom. A mãe toda delicada fazendo bebida, aí vem o irmão e faz o carrinho dar cavalinho de pau e ele quase morreu de rir, tá vendo? É isso aí, gente, sabe? A gente fica muito focado nessas, tipo, em querendo ensinar que a criança faça bibi, vrum, vrum e tal, mas assim, às vezes o que a criança vai gostar é outra coisa, né? E isso vai vir também, né? O brum brum, o bibi vai vir também. Mas a gente não precisa ficar assim, né? Focado em querer. Nossa, já passou do horário agora que eu vi. Ô, Ah, gente, perdão. Então, eu vou terminar só de ler aqui. E é isso. Guilherme, perfeito. Perfeito, é isso. Menos é mais. Diminuir a quantidade de brinquedos, sim, fazer a gestão do ambiente, né? Se preocupar com os outros estímulos, igual eu falei para vocês, não lembro que dia que foi. A gente precisa ser o centro das atenções, né? Então, se tem um ambiente ali com a TV ligada, com 1000 outros brinquedos perto, a criança não vai querer, né, prestar atenção em você. Então, o holofote tem que estar sempre em você. Falou, fiz com Lego, foi muito evidente a diferença, sim. Exatamente. Gente, então é isso, perdão, eu não vi que já tinha passado o horário. Ah, poxa vida. É Gente, isso amanhã a gente então, vai falar pessoal. sobre com itens que você tem em casa, que não são brinquedos. Vai ser muito legal dentro dessa nossa proposta, né? Que a gente realmente não precisa gastar dinheiro, gastar fortunas para poder estimular e brincar com a nossa criança. Espero vocês amanhã, que amanhã vai ser bem divertido. Cacá preparou um material bem legal para vocês amanhã. Tá mesmo, gente. É o último dia. Amanhã é o Amém. último dia. Apareçam, gente. Eu sei que é sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, todo mundo cansado de ficar aqui até 10 horas da noite com a Cacá falando na cabeça de vocês. Mas assim, apareçam, a gente vai ficar muito feliz. Amanhã vai ser muito especial, né, Mari?
Vai, temos Bem novidades. empolgada. Apareçam. É, temos Ah, novidades para obrigada, gente. compartilhar. Obrigada. Cansada, mas motivada a aprender. É isso, Joana. A gente fica cansado mesmo, né? Mas que bom que essa motivação tá alta. Até E amanhã, a gente amore. valoriza muito, viu? Que Com vocês estão aqui certeza. até 10 horas da noite, todos os dias aí com a gente. Muito obrigada, viu, queridões? Um beijo, Bom então. descanso, pessoal. Até! Tchau, Ni. Tô vendo umas carinhas aqui, Ni, Diego, Gui. Beijo. Tchau, Joana. Tchau, gente.